falar para você uma verdade. Meu sábado à noite sem você não é a mesma coisa. Amo vocês. Aleluia. Pega a sua Bíblia, cadê os crentes bibleiro aí? Já levanta ela lá em cima. Aleluia. Você que está sem. Aleluia, você que está sem. Aleluia. Pega a sua Bíblia e diga assim: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Desanima não, vamos lá. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Se você crê nisso, dá um glória a Deus bem forte no seu lugar. Esses serão os 4 assuntos que nós vamos tratar na nossa série ao longo dos próximos sábados. Nós vamos tratar a questão da identidade, herança, propósito e destino. Comigo, identidade, herança, propósito e destino. São 4 pilares que nós vamos tratar ao longo da nossa série. Então hoje o nosso primeiro ponto é identidade. Diga mais uma vez: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Abre comigo em Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. Aleluia. Mateus capítulo de número 4, verso de número 1. A Bíblia diz o seguinte: quem achou, diga amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Por quem? Por quem? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha aqui para mim. Quem levou Jesus para o deserto? Vamos lá, quem levou Jesus para o deserto? Pô, Deus, não tinha outro lugar melhor para levar não? Aí você está orando assim: me leva, Senhor, me leva para onde o Senhor quer. Aí Deus vai lá, pega na tua mão e diz assim: então vamos lá para o deserto. Pô, Deus, não podia me levar no shopping. Senhor, me leva para Disney para ver o Mickey. Senhor, me leva para França, lá em Paris, para eu jantar num restaurante chique. Senhor, me leva para ver a final da Champions. Os irmãos recebeu aí. Aí não, Deus pega Jesus, o Espírito Santo pega Jesus e para onde leva? Deserto. E aí Jesus está lá no deserto. Porque quem levou ele para o deserto? O Espírito. E aí a Bíblia diz no verso 2, que tendo jejuado 40 dias e noites, Jesus teve fome. Quem já fez jejum aí? Mas jejum mesmo, não é jejum. Ai, eu estou de jejum de Netflix. Quem já fez jejum aí? Jejum. A gente está no nosso mês do domínio próprio, nós estamos aqui, 0 açúcar. Quem está comigo nessa aí, açúcar aí, ó? Já tem gente dando testemunho: pastor, perdi 4 quilos. Jesus ficou 40 dias e 40 noites zerado, sem comer nada. Jejum. E aí, óbvio, Jesus teve fome. Agora, a minha pergunta para você aqui é o seguinte: Jesus teve fome porque não tinha pão para ele comer, ou Jesus teve fome porque ele quis jejuar? Jesus teve fome porque não tinha o que comer, ou Jesus teve fome porque ele quis jejuar? Porque ele quis jejuar. Então olha só, o grande segredo aqui não é a necessidade de Jesus, mas é a
convicção que ele tem sobre quem ele é. Presta atenção, presta atenção. O diabo, a pessoa que está do seu lado, mas você é a mais bonita. Eu estava com saudade de falar isso. Olha para quem está do seu lado. O mais bonito é o mais bonito. Nessas horas, se você está sentado no lugar certo, você não sai daqui solteiro. Olha para a coisa fofa que está do seu lado e diz assim: o diabo não quer te matar de fome. O diabo quer te matar de dúvida. Ele só quer colocar uma dúvida dentro de você, trazer uma confusão sobre quem você é. O diabo não estava ali para matar Jesus de fome. O diabo estava ali para trazer uma dúvida ao coração de Jesus sobre quem ele era. Agora, qual foi a resposta de Jesus a esta situação? O diabo chega para ele e diz: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. E qual que é a resposta de Jesus? Então Jesus respondeu, verso 4, está escrito. Vamos lá, todo mundo junto, no 3. Está escrito. Só as mulheres. Só os homens. As mulheres. Os homens. Todo mundo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus dá um kamehameha no diabo, uma bicuda na cara dele. O diabo está lá, eu vou fazer ele transformar pedra em pão. Mas Jesus diz: não preciso. E por que Jesus se nega a transformar a pedra em pão? Porque Jesus tinha uma convicção, diga convicção. Jesus sabia quem ele era, e por isso ele não precisava provar nada para ninguém. Sabe o que é transformar pedra em pão? Transformar pedra em pão são pessoas inseguras da sua própria identidade, que desejam provar para os outros quem eles realmente são. Quem está comigo aqui, diga amém. O que é a pedra? É uma distração. Diga distração. A questão ali não é a pedra. Você já viu um truque de mágica? Já assistiu um show de mágica? O que os mágicos normalmente usam? Eles usam distrações. Eles estão fazendo alguma coisa com essa mão, eles estão mexendo, mas a mágica está acontecendo na outra mão. As coisas estão sumindo na outra mão. Por exemplo, em uma situação de combate, de guerra, um exército bem planejado, bem estruturado, ele usa distrações. Nós vimos isso nos últimos dias aí na captura do Maduro. Eles usaram distrações, e aí está todo mundo olhando para um lado, quando de repente a coisa está acontecendo do outro lado. E o diabo está ali para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus está com fome, 40 dias sem comer, sem beber nada. E aí, talvez uma outra pessoa poderia entender: ele está me desafiando. Manja aqueles caras da escola. Duvido você fazer isso. Quem está ligado? Quem está ligado? Duvido você ir lá e apagar a lousa. Hoje em dia não escreve mais na lousa, né? Na minha época escrevia. Eu sou novo, mas na minha época escrevia na lousa. A pedra ali é uma distração, porque a grande questão aqui não está em transformar a pedra em pão, está em se você é o Filho de Deus. E o problema é que tem muita gente tentando transformar a pedra em pão. Muita gente que não tem convicção de si mesmo, da sua própria identidade, de quem é. E aí, quer ficar tentando buscar a aprovação dos outros. Eu já fiz muito isso. Todos nós fazemos isso. E a gente precisa se policiar e aprender que a gente não precisa transformar pedra em pão.
Pedra é pedra, pão é pão, eu sei quem eu sou e eu não preciso provar nada para ninguém. Por exemplo, na época da escola, eu era o cara que muitas vezes diminuía os outros. Para quê? Para parecer grandão dentro da sala. E aí eu pegava alguém que parecia ser o mais vulnerável, e muitas vezes eu humilhava, fazia o bullying, para parecer o descolado da escola. E aí, meu irmão, tem gente fazendo o quê? Tem gente que está comprando o que não pode comprar, para parecer que é alguém bem de vida, que está tudo certo, tudo estabilizado. Tem gente que não dá rolê que não pode dar, para poder tirar uma foto, postar no Instagram, mas está com o cartão de crédito todo arregaçado. Aí está lá, Senhor, o demônio, o devorador, e o demônio, o devorador está assim, eu que estou usando essa bagaça desse tênis, eu que estou com essa bolsa, eu que fui naquele restaurante. É tudo para quê? Para mostrar para os outros e tentar provar uma coisa que não é. Está cheio de influencer aí, no YouTube, no Instagram, que está com casa alugada, carro emprestado, postando, tentando mostrar algo que não é. É um monte de gente que tenta falar que sabe, mas não sabe. Mas está falando que sabe para quê? Para mostrar que é o que não é. É um monte de gente que tenta mostrar que tem conexões, que conhece pessoas. Irmão, eu ajudo muito aqui na igreja na questão, por exemplo, dos nossos eventos. Eu tenho contato de muita gente aqui, de muita gente famosa. Mas essas pessoas não sabem que eu existo. Aí imagina que eu chego e fico falando, na roda da conversa, não, porque não, eu conheço, meu amigo. Meu amigo. Aí o que eu estou querendo fazer? Mostrar que eu conheço alguém, para tentar trazer uma aprovação sobre quem eu sou. Sabe o que é isso? É gente tentando transformar pedra em pão. Sabe aquelas pessoas, na sala vai voltar às aulas, quem está na faculdade aí? Quem está na faculdade aí? Na faculdade. Aí é aquele momento onde o professor faz a pergunta, ou melhor, o professor dispõe para alguém fazer uma pergunta. É para fazer pergunta, é para fazer? Você vai ver se você já vai lembrar de alguém agora. Alguém tem alguma pergunta? Aí a pessoa, ao invés de fazer uma pergunta, se coloca de pé e ela faz uma afirmação. Para quê? Para mostrar que ela sabe. E aí o que ela quer? Mostrar que sabe. Está tentando transformar pedra em pão. Que o Senhor nos livre dessa desgraça. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: tudo isso é insegurança, falta de convicção sobre a identidade. Jesus tinha uma palavra. Mateus capítulo 3, verso 17. Jesus é batizado. Quando ele levanta das águas, a Bíblia diz que uma voz veio dos céus e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus tinha uma palavra, e quem tem palavra não precisa de mais nada. Olha para a pessoa que está do seu lado, segura na mão dela para ela sentir que você está vivo e diz assim: jamais, em hipótese alguma, troque o é de Deus pelo si do diabo. Eu disse para Jesus: este é o meu filho amado. E agora vem o diabo dizendo: se você é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Eu não vou transformar nada, porque o é de Deus já me satisfaz. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. O é de Deus já é suficiente para mim.
Hoje, eu e você estamos aqui ouvindo o É de Deus, mas amanhã, todos nós vamos ir para o deserto da vida. Segunda-feira a gente vai trabalhar, quando as aulas voltar vai para a faculdade, vai para a escola, em casa, nós seremos tentados a provar, a transformar pedra em pão, mas nós precisamos sair daqui como Jesus, tendo convicção: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu não preciso provar nada para ninguém. Aleluia! Anota aí para você não esquecer. Precisamos estar convictos de que nós somos o que está escrito. Precisamos estar convictos que nós somos o que está escrito. Agora, a pergunta que fica é: como ter uma identidade firmada na palavra de Deus? Como ter uma identidade firmada na palavra de Deus? Primeiro, leia a palavra de Deus. Qual que é o primeiro? Leia a palavra de Deus. É o nosso primeiro ponto. Por que nós temos tantos jovens perdidos na sua identidade nos dias de hoje? Jovens que não sabem o que são, porque eles não leem a palavra de Deus. Gente, antes era mais assim, a pessoa não sabia quem era. Hoje em dia está tão ruim o negócio que a pessoa não sabe nem o que é. É ou não é? Antes era mais ou menos assim: eu não sei quem eu sou. Hoje, agora, eu não sei se eu sou uma planta, se eu sou uma árvore, se eu sou um cachorro. Não, chegamos no cúmulo. Por que as pessoas estão perdidas na sua identidade? Porque não leem a Bíblia. Eu vi uma pesquisa da American Bible Society. E o resultado dessa pesquisa é o seguinte: 16% das pessoas que responderam a essa pesquisa liam a Bíblia quase que todos os dias. 34% das pessoas que participaram da pesquisa liam a Bíblia pelo menos uma vez na semana, ou seja, no culto. Quando o pastor pede para abrir a Bíblia, ela leu a Bíblia. 16 com 34 nós temos 50. Tem um outro 50% que não tem contato nenhum com a Bíblia, que mal lê a Bíblia. E aí, meu irmão, o grande perigo de você não ler a Bíblia é porque quem não conhece a verdade está escravo de qualquer mentira. Aleluia não, socorro Jesus. Quem não conhece a verdade está escravo de qualquer mentira. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. O que vai fazer a diferença na tua vida em 2026 não é um curso online, não é uma palestra de coach, mas é a mudança diária que você vai fazer. Leia a Bíblia. Segundo, ouça a palavra de Deus. Diga: tudo que eu ouço cresce dentro de mim. Escute a palavra de Deus. Teve um cara, o nome dele é Joseph Goebbels. Ele era ministro da propaganda da Alemanha nazista. Era o marqueteiro do Hitler. E a estratégia dele é o seguinte: ensinava: uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. O problema, meu irmão, é que todo dia a gente está cercado de mentira. No Instagram, no YouTube, nas séries que a gente assiste, nas músicas que a gente ouve. É uma mentira sendo implantada aqui, sendo implantada ali, outra mentira, outra mentira, outra mentira, outra mentira. Ela vai sendo repetida, repetida, repetida. Você só está com mentira, mentira, mentira. E uma hora aquilo vira uma verdade para você. Ouça a palavra de Deus. Romanos 10:17
diz que a fé vem pelo ouvir da mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ouça a palavra de Deus. Olha esse texto de Romanos diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, ou seja, a sua crença é resultado daquilo que você ouve. O que é que você está escutando ao longo do seu dia? Você não é o que o jornal diz, você não é o que o Instagram diz, você não é o que o Spotify diz, você não é o que o YouTube diz, você é o que a Bíblia diz que você é. Ouça a palavra de Deus, põe lá no Spotify, palavra, vou ouvir palavra, põe lá no YouTube, palavra, vai ler a Bíblia em voz alta. Não, leia a Bíblia em voz alta. Porque você está lendo, você está ouvindo, e aí aquilo está alimentando a tua fé. A gente precisa ter o costume de ouvir a palavra de Deus. Jesus não deu atenção ao que o diabo estava falando, porque ele ouviu. Vocês estão me ouvindo falando nisso? Jesus não deu atenção para o que o diabo falou, porque ele ouviu o que Deus falou. Terceiro, então o primeiro é leia, segundo escute, terceiro declare. Qual que é o terceiro? Declare. Declare a palavra de Deus. Só existe uma maneira de materializar a verdade de Deus ao nosso respeito, é declarando. Nós vamos declarar a palavra de Deus. Você precisa pegar aquilo que você está lendo, você precisa pegar aquilo que você está ouvindo e trazer aquilo para suas palavras e começar a declarar aquilo com a sua voz. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 diz: está escrito, crie e por isso falei, e com o mesmo Espírito nós também cremos e por isso falamos. Você precisa ter o costume de declarar a palavra de Deus. O diabo quer que você se mantenha em silêncio, mas perceba que a palavra de Deus é usada não só para comunicar, mas para criar. Gênesis capítulo 1, disse Deus, haja luz e houve luz. Quando você começar a declarar a palavra de Deus, você então vai materializar aquilo que é a verdade de Deus ao seu respeito. Mas o problema é que a língua é algo difícil de dominar, e que muitos de nós, ao invés de declararmos a verdade de Deus, estamos falando as mentiras do diabo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: pare imediatamente de usar a sua boca para falar, para repetir as mentiras do diabo. Tiago 3 diz, meu irmão, que a língua, que existe um poder na língua, que o ser humano consegue dominar sobre os animais, mas não consegue dominar sobre a sua língua. Tiago diz que da mesma boca procede bênção e maldição, que a mesma pessoa que diz bênçãos também está declarando maldição, mas no verso 10 ele diz assim: não pode ser assim, meus irmãos. Não podemos ficar declarando as mentiras, as maldições, as inverdades de Satanás. Você precisa aprender a visitar as Escrituras, entender o que está escrito e começar a declarar a palavra de Deus. E isso então tornará uma verdade de Deus sobre a tua vida. Tem uma frase que vai nos conduzir ao longo dessa série. A vida pode ser vivida de acordo com o que vemos, ou a vida pode ser vivida de acordo com o que cremos. Vamos voltar um pouco para o cenário onde Jesus estava ali no deserto. O que Jesus via ali?
sequidão, escassez, deserto, pedras. Essa era a visão de Jesus. Jesus tinha uma palavra. Jesus sabia quem ele era. Jesus poderia ter deixado a sua vida ser conduzida por aquilo que ele estava vendo, ou fazer o que ele fez, acreditar naquilo que ele tinha ouvido. Sempre teremos essas duas opções: aquilo que os nossos olhos estão nos mostrando, ou aquilo que a palavra já nos disse. Deixa eu te dizer uma coisa que eu sempre falo aqui: toda vez que os teus olhos contrariarem aquilo que está escrito ao teu respeito, ignore os teus olhos, mas creia na palavra. Ignore aquilo que os teus olhos estão te mostrando, mas creia na palavra. Não permita que as circunstâncias da vida coloquem etiquetas de mentira sobre a sua identidade. Não permita que as circunstâncias da vida digam quem você é. A Bíblia conta a história. Vem comigo aqui, câmera. A Bíblia conta a história, em Mateus capítulo 9, de uma mulher que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, por estar com um problema, 12 anos, de um fluxo intenso, ela era considerada como impura, diga impura. O que as pessoas pegaram e fizeram com essa mulher? Elas pegaram um problema de enfermidade que ela estava passando, Bruna, e pegaram aquilo e transformaram na identidade dela. Então eles pegaram uma etiqueta, por causa do problema, da doença que ela tinha, e etiquetaram ela, impura. Essa mulher descobre que Jesus vai passar por ali, ela vê a multidão cercando Jesus, mas ela vai pregando para ela mesma, porque às vezes a gente precisa pregar para nós mesmos, e ela vai dizendo: se eu apenas tocar nele eu serei curada, se eu apenas tocar nele eu serei curada. Aquela mulher rompe com a multidão, toca em Jesus, ela é imediatamente curada. Jesus percebe que alguém tocou nele, porque dele saiu virtude, ele diz: quem me tocou? Ela percebe que não vai dar para se esconder de Jesus e diz: fui eu. Naquela multidão, já tinha um monte de gente olhando para a etiqueta que a cultura, a sociedade, a religião tinha colocado nela. A impura tocou Jesus. Mas Jesus chega para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. A cultura, a religião, a sociedade chamava aquela mulher de impura, mas Jesus chama ela de filha. Lucas capítulo 19, Jesus está entrando em Jericó. Tem um homem ali chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, um publicano. Todo judeu que olhava para Zaqueu, entendia Zaqueu como um ladrão, um bandido, um traidor da nação. Porque ele era um hebreu, um judeu, que tinha se vendido para os romanos e estava ali agora cobrando imposto do seu próprio povo, roubando o seu próprio povo. Então todos que olhavam para ele diziam: ladrão. O que eles fizeram? Eles pegaram, Renato, o erro de Zaqueu e colocaram uma etiqueta nele: você é o seu erro, você é o seu pecado, você é a sua falha, você é ladrão. Jesus vem, Zaqueu sobe em cima da árvore, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. Quando eles entram lá dentro, a galera já começa: Jesus, pecador. Zaqueu entende a presença. Zaqueu começa a se arrepender. Senhor, vou devolver o que eu roubei, vou doar o que eu tenho. E aí Jesus olha para ele e diz assim: hoje teve salvação nessa casa, porque esse homem também é um filho de Abraão. A sociedade, bandido,
de traidor, mas Jesus chama de filho. Tem uma outra história para terminar, estou acabando. Lucas capítulo 13 conta a história de uma mulher que estava possuída por demônios. E por isso ela andava encurvada há 18 anos. A sociedade então, a cultura, os religiosos pegaram uma etiqueta e colocaram nessa mulher, demoniada, a problemática, amaldiçoada. Essa mulher vai num sábado de culto. E os religiosos tinham um problema com o sábado. Ela está lá atrás, escondidinha na dela. Sabe você que senta no fundão? Quero me misturar, não, quero ficar de boa aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus enxerga ela lá atrás. Olha para do seu lado e diz assim: Jesus te viu. Quando ninguém te vê, Jesus te vê. E aquela mulher que todos tinham etiquetado por causa do seu problema espiritual, Jesus olha para ela e diz: você é uma filha. O que a gente aprende aqui? Que eu não sou as minhas falhas, eu não sou os meus erros, eu não sou os problemas de enfermidade que porventura eu posso estar passando, eu não sou os problemas espirituais que eu esteja enfrentando, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A resposta de Jesus para Zaqueu, para a mulher com fluxo de sangue e para esta moça que estava possuída por demônios foi a mesma: vocês são filhos. Portanto, não sei qual a etiqueta que a vida colocou em você, eu não sei qual a etiqueta que a religião colocou em você, eu não sei qual a etiqueta que a cultura possa ter colocado em você, mas eu estou aqui hoje para dizer para você, meu irmão, minha irmã, você é um filho de Deus. Você não é o que você fez, você não é os teus pecados, você não é a doença que você enfrentou, você não é o espírito que por acaso um dia te atormentou. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Se você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor e se coloque de pé. Aleluia! Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Como nós podemos viver uma vida baseada na palavra de Deus? Como eu posso ter uma identidade baseada na palavra de Deus? Leia a palavra, escute a palavra, declare a palavra. Já viu aqueles videozinhos no Instagram? Agora tá viral, né? Que as coisas viram personagens. Aí imagina que você vai pôr a sua Bíblia, vai chegar hoje e vai pôr ela aberta lá na estante da tua casa, no Salmo 91. Aí a Bíblia vai pegar e vai levantar e vai falar assim: tá tirando? Eu não sou objeto de decoração, eu sou a Bíblia e a palavra de Deus, e para fazer efeito na tua vida, eu preciso que você me leia, me ouça e me declare. Ficou igualzinho, hein? Leia, ouça e declare. Esse é só o começo, é uma introdução da nossa série. Mas eu quero deixar uma lição de casa para você aqui. Amém? Eu quero que você leia ao longo da semana. Presta atenção. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 10. Você vai ler outras coisas mais, mas você vai meditar ao longo dessa semana. E você vai fazer essa é a sua tarefa. Você vai listar tudo o que esses versos diz a respeito da sua identidade. Posta lá no Instagram, me marca, eu quero compartilhar. Mas você vai anotar. Faz isso um por dia assim, ó. E aí você vai descobrir que lá está escrito que você é amado.
que você é perdoado, que você é filho, que você é escolhido, que você é redimido. Oh, aleluia, Jesus, porque eu não sou o que a cultura diz, a religião diz, eu não sou as etiquetas que colocaram em mim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você pode aplaudir.